Você sabe o que é supercompensação e como isso afeta o seu treino e o seu desempenho? E a periodização, que é a organização dos dias, semanas e meses de treino, e a distribuição das cargas, para que ocorra uma adaptação desse treinamento e otimize o seu desempenho para um objetivo específico ou a sua prova-alvo. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre tudo isso. Eu sou a Camila Cancian, da Mixtrain Assessoria, sou treinadora há mais de 12 anos. Estou fazendo aqui no meu canal o acompanhamento da minha preparação para o meio Ironman. Então, como eu vinha compartilhando nos últimos vídeos a minha dificuldade de adaptação, eu demorei 5 semanas para conseguir me sentir bem, sem aquela fadiga acumulada, aquele cansaço que parecia que nenhum treino rendia. E eu falei lá nos primeiros vídeos que eu realmente demorava mais. Tem gente que leva 3 a 4 semanas, e eu sei, né, eu me conheço bem, por isso é importante conhecer, ou eu, como treinadora, conhecer bem o seu atleta para pensar no melhor planejamento. E nesse vídeo vou explicar justamente sobre esse planejamento das semanas e a periodização, que é como a gente pensa na organização geral do treinamento. E até estou com essa voz fanha, demorei uns dias, mas não consigo melhorar. Estou com crise de sinusite, estou aqui nos Estados Unidos, na casa do meu irmão, saí do inverno de Curitiba, cheguei no verão do Texas, 30 graus, já saía 25 graus logo 6 horas da manhã, e na verdade o ar-condicionado, o calor entra na casa, o ar-condicionado, então vai com essa voz mesmo. Mas foca no conteúdo, que é isso que importa. Periodização é um planejamento geral do treinamento. Para isso a gente precisa entender a supercompensação, e eu vou começar construindo o pensamento com vocês, mas para entender, começar respondendo uma pergunta que me fizeram no YouTube, mas eu sempre recebo, que é como eu organizo os treinos na semana. Então, cada pessoa, cada triatleta, né, vai organizar da melhor forma que conseguir, mas sempre fazendo os 3 esportes. Hoje eu faço só 3 vezes de corrida, 3 vezes de bicicleta e apenas 2 vezes de natação. Deveria nadar mais, sim, mas é todo o empenho e o tempo que leva. Deslocamento até o clube, toda a questão de nadar, e também quero encaixar mais dias de bicicleta, que é o maior volume dentro da prova. A natação é longe de ser o meu melhor esporte, realmente eu tenho mais dificuldade, né, o que eu menos fiz ao longo da minha vida. Também quero conseguir encaixar ao longo dessas semanas de preparação. E dentro dessa distribuição, quando eu faço treinamento de corrida, normalmente na terça e na quinta, eu faço força depois. E aí, na segunda e na quarta, que é um treino de bike não tão longo, eu faço a natação. Mas, nossa, nadar depois de pedalar não deveria ser o contrário, porque né, no triatlo você sai da natação, da água, aí você pedala e corre. Sim, para a especificidade do esporte seria o melhor, mas nós somos atletas da vida real, então é o que a gente consegue encaixar na rotina. Eu tenho que sair 7h15 da manhã para trabalhar, sou professora de uma escola, e saio a maioria dos dias 17h30. Então, eu dou aula o dia inteiro, de pé, das crianças, sou técnico de futebol, então muitas vezes dou treino até às 5h30, chego em casa 6h15, 6h30, e durante o dia eu chego a percorrer 10 e 12 quilômetros, às vezes dependendo do treino, quando tem jogo à noite, né, chego até 15 quilômetros, além do meu treino. Então não vou chegar em casa às 18h30, ter treinado de manhã, feito 15 quilômetros durante o dia trabalhando, e ainda incluir mais um treino. Então o que eu consigo encaixar na minha rotina? Para pedalar, eu começo a pedalar por volta das 4h45 e termino 4h30, 4h45, termino 5h45, por isso que eu faço no rolo. Também é muito escuro para ir até o parque, correr não tem problema, né? Mas pedalar é mais difícil. E tem a bicicleta, dá medo, imagina alguém roubar. Correr é só você sair correndo. Mas aí eu termino 5h45, troco rapidinho para sair. Levo uns 15 minutos até o clube onde eu nado, não moro muito perto, e para nadar, tomar banho e sair trabalhar. Então, se eu fosse fazer o contrário, não daria logística, porque a natação começa às 6 da manhã, então é o que eu consigo encaixar hoje. Então, às vezes a gente pensa num plano mirabolante, nossa, o ideal, tem estudos que mostram que você dividir, tipo, treinar de manhã e treinar na hora do almoço, espaçar, né, horas do seu treinamento, é melhor. Mas o que a gente consegue encaixar na nossa rotina. Então é isso que eu consigo fazer hoje. Se você pensar num plano super perfeito, às vezes a gente acaba não fazendo,
por justamente ser muito impossível de encaixar na nossa rotina. Então eu expliquei como que eu divido a minha semana atualmente. Então, uma sessão de treino, né? A gente chama de sessão de treinamento, e a semana de treino a gente chama de microciclo. Tem gente que trabalha com microciclo de 10 dias, mas a maioria, para facilitar dentro da semana, que é o que a gente trabalha, o que a gente faz de segunda a domingo, a gente faz na nossa rotina microciclo. E aí, igual eu compartilhei com vocês, estou fazendo 16 semanas de treinamento. Então, a minha periodização são 16 semanas, a gente chama de macro ciclo. Os meus 16 semanas eu dividi em 4 blocos de 4 semanas. Então, essas 4 semanas a gente chama de mesociclo, macrociclo, mesociclo, e aí o microciclo, que é a semana de treino, e aí nós temos a sessão de treinamento. Então, né, a gente sempre pensa, planeja o maior e vai diminuindo. Claro que a periodização é uma ideia geral. Eu pensei nas 16 semanas, o que eu vou trabalhar cada semana. Mas, às vezes, acontece um imprevisto, alguém, né, um aluno, eu fico doente, ou não consegui encaixar, estou sentindo dificuldade, não consegui evoluir da maneira que eu precisava, aí a gente repensa. Então só tem uma ideia geral e até gosto de passar para os alunos, porque eles sabem exatamente, ó, quando que é a semana de mais volume, quando que eu preciso me cuidar. Não, em tal período eu não vou conseguir treinar tanto. Então a gente faz todo esse planejamento antes. E para a gente pensar no desenvolvimento das semanas, a gente vai pensando nas capacidades físicas, a gente vai trabalhar em cada período. Eu dividi em 4 blocos de 4. Para não ficar falando microciclo, mesociclo, para não confundir a cabeça. Então, aqui que eu vou trabalhar no primeiro bloco, no segundo, a primeira foi a adaptação. Conforme a gente vai chegando mais perto da prova, a gente vai trabalhando mais a capacidade física mais específica. Então, o meio Ironman é mais endurance, mais resistência. E a gente precisa trabalhar tanto ter carga de treinamento, mas também ter períodos de descanso. E aí que entra a supercompensação, que de forma bem simples e bem direta, vou até colocar um gráfico aqui no vídeo, a gente primeiro tem a fase de estresse e fadiga, né? Que primeiro, você faz um treino, então o seu nível de condicionamento aqui, você faz um treino. Após o treino, seu corpo fica cansado. Então, seu nível de condicionamento, vamos dizer assim, cai, porque tem a fadiga, diminuição de níveis de energia, possíveis microlesões musculares. E aí é na recuperação que você precisa comer, se alimentar, descansar, dormir, que nesse período de descanso e recuperação adequada, que o organismo repõe os estoques de energia, como o glicogênio muscular, e repara os danos celulares. E aí, quando ele é feito de maneira adequada, existe a adaptação e a supercompensação, que é a resposta do estresse causado, né? E o corpo não só restaura ao estado anterior, mas também tem essa evolução, ganha da capacidade, seja força, resistência, enfim, o que você está trabalhando. E então, acima dos níveis iniciais, então preparando para os novos desafios. Por isso a importância de treino, recuperação. Treino, recuperação. Claro que existe momentos que você faz a carga para recuperar. Existem várias metodologias, várias estratégias para serem feitas, depende da experiência do atleta, do nível de condicionamento, mas basicamente você causa um estresse, a fadiga, e você precisa recuperar para ter os ganhos. Se você só der carga, aí que a pessoa entra em overtraining, a pessoa se machuca sem ter essa recuperação. Se você não faz um estímulo que... a gente precisa também, né, fazer estímulos de descanso, de regenerativo, mas você sempre faz estímulo fraco, você começa a entrar em desdestreino. Então a supercompensação da sessão de treino, das semanas de treino que entra na periodização para que exista um equilíbrio entre a carga e o descanso para que haja a evolução. Então, meus alunos até sabem que eu falo, recuperação também é treino. Então, o tempo de recuperação adequado, ele é crucial para permitir que o corpo se adapte e supere o nível de aptidão de pré-treinamento. E a falta de descanso, como eu disse, pode causar overtraining e lesão. Então, por isso é importante ter a periodização, um planejamento geral, para otimizar essa supercompensação, equilibrando o estímulo, a carga e o descanso. Então a gente precisa pensar uma carga adequada para o seu nível de condicionamento, não seja muito forte para não machucar, mas que também tenha o descanso adequado para que você possa evoluir. E tem várias estratégias. A gente faz isso em cima de treino, 1, 2, 3 treinos seguidos,
para carga, um treino, um descanso. Existe também a evolução, a periodização de semanas, né? Tem gente que faz evolução de intensidade, principalmente alunos vão fazer, por exemplo, maratona, ou essas distâncias mais longas dentro do triatlo. Você faz uma evolução de volumes na semana e uma diminui o volume, às vezes mantém a intensidade, dependendo se o aluno está muito fadigado também, diminui volume e intensidade para recuperar. Várias estratégias. Se tem aluno que está fazendo a sua primeira maratona, um aluno que começou a treinar comigo agora, eu faço 1 semana, 2 semanas de volume, diminuo. Tem gente que vem de lesão ou não responde muito bem a muita carga de treinamento, ou o seu trabalho é muito pesado, o seu estilo de vida não permite que recupere muito, então eu faço 1 semana de volume, 1 menos volume. Então, o treinamento, ele é individualizado por justamente isso, porque não existe um padrão, uma receita a seguir. É conhecer o aluno, as características, o histórico, o condicionamento, a rotina da pessoa, para ver o que consegue encaixar. Então, tem diversas estratégias. Agora mesmo, eu estou com um aluno que vai fazer a sua primeira maratona, já está comigo há muito tempo, eu o conheço, sei como fazer a carga de treinamento, mas ele tinha uma viagem de 3 semanas. Então, quando começou a periodização, nós fizemos, então vamos fazer de 20 semanas para a sua primeira maratona. A gente começou a treinar antes, fizemos um treinamento adequado. Agora, nesse período, inclusive, ele está em viagem com a família. Ele mora lá na Angola, e aí nessa fase, então, a gente fez um ótimo condicionamento, conseguiu fazer volume, grandes, longos, para que ele possa manter o condicionamento dessas 3 semanas com a família, não precisa ficar se estressando em fazer longos de 30 quilômetros, não. As 3 semanas mantém o condicionamento e a gente volta para dar continuidade ao treinamento da maratona. Então, foi pensado, já sabia antes, por isso a importância. Já é tal período, avisa, eu já faço o planejamento pensando em ganhar o condicionamento, não perder durante a vida para encaixar o treinamento e a vida real com a família, com todos os afazeres, e aí ele vai voltar, não vai ter perdido o condicionamento e a gente vai dar continuidade para ele poder estrear na maratona. Por isso é importante ter um acompanhamento de um profissional, tanto para fazer esse planejamento geral, mas também te acompanhar, para fazer os ajustes necessários. Às vezes, você se machuca muito, está estagnado e não consegue alcançar e evoluir por não ter esse planejamento geral, ou um erro simples na organização da sua semana, na organização das cargas, tanto da hora de dar intensidade, na hora de descansar e fazer esse equilíbrio. Por isso, é importante o profissional. E agora, falando especificamente dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo dessa série até o meio Iron em setembro, estou no segundo bloco, né, de 4 semanas. Primeiro, adaptação, finalmente, agora estou sentindo os treinos renderem, mais adaptado. Em outro vídeo pode até explicar o que eu estou fazendo, né, quais capacidades, o que eu estou fazendo bem especificamente, mas no próximo vídeo eu conto um pouquinho mais como está sendo o meu treinamento aqui nas férias nos Estados Unidos, que tem rendido bastante.